Olá! Hoje é dia 9 de julho de 2026, hoje é feriado em São Paulo, porque há 96 anos atrás aconteceu a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo se rebelou contra o governo federal. Essa história não é muito conhecida e não é muito ensinada nas escolas fora do Estado de São Paulo. Para o Estado de São Paulo ela é uma data muito importante, mas fora do Estado de São Paulo se comenta muito por cima. Bom, a gente vai revisitar a história, mas a gente vai fazer também uma análise política e ao final vou te trazer uma curiosidade bastante interessante, bem peculiar dessa treta, né, que houve no passado. Meu nome é Robert Andrews e você está no Verborragia Política. Bom, gente, antes de mais nada, vamos assistir um videozinho aqui rápido da equipe do Tarcísio Freitas, Tarcísio, governador de São Paulo. É, ele vai abordar mais a questão histórica, e depois a gente vai só repassar um pouquinho em alguns detalhes e vamos fazer uma análise política aqui, e o final vai ter uma curiosidade para vocês. Todos os dias, muita gente passa por esse monumento. Mas você sabe o que ele significa? Em 1932, São Paulo escreveu um dos capítulos mais marcantes da história do Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, destituindo governadores e suspendendo a Constituição. Sem uma Carta Magna que garantisse direitos e limites ao poder, crescia entre os paulistas o desejo de ver a democracia restaurada. No dia 23 de maio de 32, durante uma manifestação que exigia a volta da Constituição, a tensão tomou conta das ruas. Em meio ao confronto entre manifestantes e forças ligadas ao governo, tiros romperam o silêncio e 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, perderam a vida. Suas iniciais, MMDC, deixaram de representar apenas 4 nomes. Tornaram-se um chamado à coragem e um símbolo de uma causa que uniu um estado inteiro. Pouco tempo depois, em 9 de julho, milhares de homens e mulheres deixaram suas casas para defender o ideal, a restauração da ordem constitucional. Durante 87 dias, soldados, voluntários, estudantes e trabalhadores lutaram lado a lado. Nas trincheiras, entre o medo e a esperança, muitos deram a própria vida acreditando que um país forte só existe quando a lei está acima de todos. A Revolução foi derrotada nos campos de batalha, mas venceu na história. Em 1933 foi convocada a Assembleia Constituinte e no ano seguinte, o Brasil voltou a ter uma Constituição. Até hoje, a Revolução Constitucionalista de 1932 permanece como um símbolo de coragem, liberdade e compromisso com a democracia. Um legado que pertence a São Paulo e que deve inspirar o Brasil que tanto queremos. Parabéns, Estado de São Paulo. Eu vou dar uma revisada aqui nessa história, tem alguns detalhes a mais. Bom, o Getúlio Vargas era um ditador. Ele deu um golpe e assumiu em 1930 o governo federal. Ele saco cheio lá com aquela questão da política do café com leite. Lembra disso na escola? Café com leite era aquela coisa da Minas representava o leite, né, produção de leite, e São Paulo o café, então eles ficavam alternando o poder. Um ano era um mandato era São Paulo que assumia o poder, né, que ganhava a eleição para presidente do país, no outro ano era Minas Gerais. E o gaúcho Getúlio Vargas juntou lá uma cambada de pelego, lá, uns militares, e veio para São Paulo e deu o golpe, tomou o poder. Um ditador. Ditador. Quando você faz isso, é um ditador. Tanto é que ele derrubou a Constituição. E tanto é que é isso que inspirou a Revolução Constitucionalista. Por quê? Porque eles queriam a volta da Constituição. Eles queriam a volta de um documento, alguma coisa que dissesse as regras que uma pessoa, no caso um governante, teria que seguir. Que não era mais agora da cabeça daquele governante que decidisse o que iria ser
feito ou não, né? Então tem que seguir a Constituição, tem que ter uma Constituição. Então criou-se a Revolução. Na verdade começou com uma manifestação, a manifestação foi reprimida à bala, 4 jovens morreram, esses 4 compõem essa inicial MMDC. Eu acho que ela ficou famosa justamente por conta do conceito da matemática. MMDC até é nome de avenida em São Paulo, assim como 9 de julho é nome de avenida. E, enfim, que gerou essa revolução que nada é mais é do que uma guerra civil. Guerra civil é uma guerra dentro do próprio país, que não é entre países, né? Então, uma guerra civil, lutaram contra o governo e perderam. Morreu muita gente porque era uma guerra. Tiros trocados de ambos os lados. E o governo federal ganhou, claro, o governo federal contra um único estado, o estado não tinha força para lutar contra, principalmente nessa época que o estado ainda não era tão forte. O estado de São Paulo começa a ficar mais forte com a imigração que começa a acontecer ali pelos anos 60, né? E então ele acabou apanhando do governo federal. É uma pena. Mas conseguiu com isso que então o governo, acho que sofrendo pressões políticas, né, provavelmente então instituíram uma nova Constituição, antes que de repente isso descambasse numa revolução, em mais revoluções pelo país. E de repente colocou um pouco de regra no ditador, mas ele não saiu do poder não, ele, do jeito que ele tomou o poder, ele ficou mais 12, 13 anos aí, porque foi sair lá em 45, se eu não me engano. Bom, o ditador Getúlio Vargas, ele é venerado pela esquerda. A esquerda adora ele. Adora esse cara. O que eu não consigo entender, por que a esquerda, que adora o ditador Getúlio Vargas, abomina o período do governo dos militares, onde tiveram 5 presidentes. 5, alternância de poder, 5 presidentes. Em 21 anos, 5 presidentes. Getúlio Vargas, 15 anos, só ele. É estranho, né? Não é estranho tudo isso? Bom, a ideia é que o Getúlio Vargas, ele tem a mesma cabeça do pessoal da esquerda. Ele é pró de um governo grande, ele criou um governo grande, ele criou muitos dos empecilhos que a gente sofre até hoje e que impactam principalmente na economia do país. O Getúlio Vargas, ele era, ó, tá aqui, amiguinho, sabe de quem? Do Bigodinho, ele era amiguinho do Mussolini. Mussolini é o pai do fascismo. Olha que louco isso. A esquerda que tem mania de qualquer coisa, seus fascistas, porque a gente tem que acabar com o fascismo. A esquerda que só aponta dedo para os outros, dizendo que são fascistas, ela idolatra um fascista ou um idolatrador do fascismo e também do nazismo. Porque o próprio Getúlio Vargas deportou, olha só que interessante, ele deportou Olga Benário, isso virou até um filme interessante no Brasil. Olga Benário era a esposa e era a mãe de uma criança que nasceu em solo brasileiro, perdão, acho que ela estava grávida, mas não interessa, ele deportou ela, ele mandou ela, porque ela era cidadã alemã, e ele mandou ela para o nazismo, porque nós vivíamos a Segunda Guerra Mundial. Então ele mandou ela para os nazistas. Ele mandou a esposa de um cidadão brasileiro, Júlio Prestes, ele mandou para um campo de concentração. Getúlio Vargas, o maior ditador que este país já teve. O fascista, ele adorava Mussolini, você pode ver até o jeito dele, ele copiava Mussolini e era ligadinho com o Bigodinho, tanto é que por isso o Brasil demorou para entrar na guerra, Sabe por que o Brasil entrou na guerra? Porque ele só começou a sofrer pressão dos aliados e porque o Hitler acabou, talvez acidentalmente ou não, acabou derrubando, afundando navios brasileiros. Então esse cara, não era flor que se cheira não, mas a esquerda adora ele. Enquanto que o sistema militar que governou o país, concordo que não foi uma coisa muito boa, mas está muito mais distante de uma ditadura porque teve a alternância de poder, 5 presidentes em 21 anos alternaram o poder. Ok,
tínhamos liberdade de expressão, não tínhamos, mas eu acho que a gente também não estava muito distante do que a gente tem hoje. Hoje está errado, na ditadura ou no período militar ou ditadura dos anos 64 a 85, estava errado, e muito pior era na época de Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas era estatizante, tudo ele queria para o Estado. Ele criou várias indústrias nacionais e criou essas indústrias. Hoje, graças a Deus, a gente já se livrou, porque o Estado ele é incompetente demais para qualquer coisa e vai ficar administrando empresas que só dão prejuízo, sabe? E ele criou também um negócio chamado INSS. Na verdade, criaram uma ideia um pouco antes, não lembro o ano agora, 23, se eu não me engano, criaram para a para o sistema ferroviário, criaram um sistema de previdência. Aí o Getúlio Vargas pegou essa ideia, ele entendeu a ideia, ele disse assim, genial, vou poder roubar o povo e fazer um monte de coisa legal que eu quero fazer. Roubar o povo, porque para pensar, imagina que você tem 30 anos que você vai ficar arrecadando dinheiro do povo e depois você nem vai ter que pagar essa conta, porque quem vai pagar essa conta é o filho daquele cara que você arrecadou o dinheiro. Esse cara não investiu o dinheiro dele. Esse cara deu o dinheiro para o governo fazer porcaria com o dinheiro dele. Entendeu? Porque uma coisa é a previdência privada, você pega o seu dinheiro, você investe e no final você pode utilizar aquele dinheiro que você investiu para se aposentar. Agora, esse sistema ele deu dinheiro para o governo usou, fazendo qualquer lambança, não aplicou, não investiu, porque ele acreditava que quando o filho daquele cara estivesse trabalhando, como a gente tinha muitos filhos e como a gente morria muito cedo naquela época, então daria tudo certo. Bom, e funcionou, de fato, no começo funcionou, só que as coisas mudaram. A gente vive mais agora. E os nossos filhos, cadê? O meu avô teve 13 filhos, só com a primeira mulher foram, acho que 8, morreram, não, foram 7, foram 9, morreram 2, ficaram 7. Do lado da minha mãe eram 5, a minha mãe teve 4 filhos, eu tive 1. Quem vai pagar minha aposentadoria? Vocês entendem como funcionou a matemática desse ser genial? Ele sacou a jogada do sistema de aposentadoria, pegou o dinheiro do povo por 30 anos. Na verdade, ele ficou pegando o dinheiro do povo por 15 anos. Depois ele até voltou para o poder, né? Só que esses 15 anos foram como ditador. Depois ele acabou entrando como candidato mesmo. Mas olha que genial, eu roubo de você, depois de 30 anos eu não vou nem ter que te pagar, quem vai te pagar é o trabalho do seu filho. E agora que você não tem mais filho, a conta não fecha. Cadê o dinheiro para me devolver? Não tem. Então nós vamos ter que pagar mais impostos para poder cobrir o rombo lá do ditador Getúlio Vargas. Olha quem ama o ditador Getúlio Vargas. Olha só que comparação linda que ele faz. Os 2 presidentes mais longevos do Brasil foi o Getúlio e agora eu. E nós somos, junto com Getúlio, preocupados em construir políticas sociais para dar. Política social, o que é política social? Parece uma coisa legal, mas ela mata o Estado. Política social, eu até entendo que se você não tivesse Estado, você não precisaria. Como você tem o Estado, você precisa, porque o Estado ele estraga com a economia, ele cria tanta porcaria, tanta regra, tanta idiotice. Esses dias eu vi até um vídeo, eu não achei mais ele, eu vi e me perdi. Eu ia fazer um vídeo, vou fazer ainda. Ele começa falando, eu não lembro de que país, que é 2.000 leis. Aí ele vai para outro, ele fica ali em torno dos 10.000 leis lá nos melhores países do mundo ali, né? Entre Estados Unidos, Suíça e vários países assim, com economia top, né? Aí ele fala do Brasil. O Brasil tem 180.000 leis. Por que um país vive com 2.000 leis e outro país tem 180.000 leis? Porque é regra demais, trava demais o mercado. E quando você trava demais o mercado não trabalha, não investe, não gera emprego, não gera riqueza. E com isso gera
pobreza. Aí o que o governo faz? O governo tem que tomar das pessoas dinheiro, porque o governo não tem dinheiro, o governo não gera dinheiro, o governo não gera, não fabrica dinheiro, e se fabricar dinheiro ele ferra mais ainda com a economia, porque se ele fabricar o dinheiro não tem valor, entendeu? Aí ele cria inflação. Então o dinheiro toma o dinheiro seu, toma o dinheiro meu, toma o dinheiro das pessoas que estão produzindo, sacrifica as pessoas que estão produzindo, assim, com muito rigor, com muito cinto apertado, ele vai lá e tira mais dinheiro ainda, suga mais ainda do povo para fazer políticas, programas sociais, dar para outras pessoas. Ele incentiva as pessoas a pararem de produzir. Pare de produzir que eu vou arranjar um dinheiro de alguém que está produzindo para dar para você ficar sem fazer nada. Eu te condeno a uma vida inútil. Eu te condeno a uma pobreza constante e condeno aquelas pessoas que querem produzir, que querem acontecer, condeno eles, eu forço essas pessoas a irem para a pobreza, irem para a dependência do Estado. Essa é a cabeça dessas pessoas como o Getúlio Vargas e as pessoas que o admiram. A respeitabilidade, eu quero dizer para vocês que hoje completou 70 anos da morte de Getúlio Vargas. Graças a Deus. Muita gente nova não sabe, mas foi o Getúlio Vargas, em 1939, que teve a coragem de criar o salário mínimo. Que sacrificou a economia do país, porque ele determinou quanto é o valor das pessoas. O mínimo que você deve valer é isso. Não tem mínimo, não tem máximo. Deixa o empregado e o empresário decidir quanto eles querem, quanto é o valor do trabalho. Principalmente porque é muito mal feito esse salário mínimo e que até hoje nunca ninguém corrigiu. E se eu quisesse contratar uma pessoa, por exemplo, por 3 horas por mês ou por semana, eu não posso, porque eu tenho que pagar um salário mínimo inteiro por conta dessas 3 horas. E eu conheço pessoas que trabalham 3 horas por semana. Eu tive um professor, eu contratei uma diarista para trabalhar para mim 5 horas por semana. E eu não podia pagar um salário mínimo porque era muito dinheiro por 5 horas de trabalho. Então eu não contrataria ela se eu tivesse que obrigatoriamente contratá-la via CLT. Então eu não contratei via CLT. Combinei com ela e tive muito cuidado, pisava em ovos para nunca ter problema com ações trabalhistas, né? Então, este sistema que você diz, o salário mínimo protege. Quem aqui ganha salário mínimo? O que o salário mínimo interfere na sua vida? Nada. Porque você negociou, você disse, não, eu não vou trabalhar por um salário mínimo, deixa eu ver um trabalho melhor. Vou buscar um trabalho melhor. Agora, quem não tem capacidade ou uma empresa que não tem condições de pagar um salário mínimo para alguém, ela deixa de produzir porque o mínimo que ela pode pagar é um salário mínimo. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, o salário mínimo, ele sacrifica o negócio. Essa coisa de criar regra entre as pessoas que produzem, tanto o empresário que oferece a estrutura lá, a condição, o negócio, e a pessoa que bota a mão na massa, você se meter demais não, se meter de qualquer forma na relação dessas pessoas, você só prejudica. Deixa as pessoas fazerem negócios. Quanto mais negócios as pessoas fazem, quanto mais liberdade para fazer negócio, com menos Estado atrapalhando, menos Estado cobrando nas relações de negócio, mais negócio acontece, mais produção acontece. Mais produção acontece, mais gente é demandada. Quanto mais gente é demandada, mais bem pagas são as pessoas, porque as pessoas são necessárias para que o negócio aconteça. Hoje em dia os negócios deixam de acontecer por conta do Estado. Já pensou um dia que os negócios deixassem de acontecer porque não existem funcionários disponíveis? Já pensou que lindo seria? Já pensou quanto dinheiro a gente não poderia estar ganhando? Eles só ferram a economia. E foi o Getúlio Vargas, em 1943, que teve a coragem de criar a CLT. Aí a consolidação das regras que ferram com qualquer tipo de negócio, né? Para que a gente fosse tratado de forma civilizada. A gente fosse tratado como um imbécil. Como um imbécil. Gente, se eu não tenho a capacidade de negociar com alguém alguma coisa, aí vem o Estado dizer que eu devo isso, eu devo aquilo.
eu posso isso ou eu posso aquilo, é ridículo. Ele só prejudica as relações comerciais entre as pessoas, ele só atrapalha a economia. A CLT é uma coisa arcaica, mal feita já de começo, de princípio. Ela não deveria existir. As pessoas deveriam de ter liberdade para fazer o que bem entendem. E não fosse mais escravo. Os dois presidentes mais longevos. Agora ele vai repetir. Bom, entenderam, gente? Então, o Getúlio Vargas criou várias coisas. A maioria das coisas, tudo imbecis, coisa de gente que gosta de Estado grande. Nós da direita a gente defende Estado pequeno, porque o Estado pequeno não interfere nas relações entre as pessoas, porque daí então o direito individual das pessoas é respeitado, porque o que o Estado faz é tomar das pessoas na mão grande para dar migalhas, para dar benefícios que ele acha que é o certo. Quem disse que eu quero um bujão de gás? Eu tenho um fogão elétrico, por exemplo, vamos supor que fosse esse o caso. Eu não quero ter que ir lá no centro de distribuição. Então, o Estado vai lá, toma o dinheiro das pessoas, mal administra esse dinheiro, rouba uma grande parte e entrega o benefício que ele julga que é o que as pessoas precisam. E as pessoas, infelizmente, porque são tratadas desta forma como imbecis, por parte do Estado, acabam se tornando imbecis e que acreditam que o governo é bom porque está dando um bujão de gás e votam nesse governo. É uma tristeza isso, gente. É muito triste. Bom, hoje é 9 de julho, feliz dia da Revolução Constitucionalista para o povo de São Paulo. Esse povo que lutou por uma Constituição que talvez de repente a gente não sabe como teria sido se o imbecil do Getúlio Vargas tivesse governado a mãos, né, de ferro, sem um freio, por exemplo, de uma Constituição. Então, muito obrigado, povo de São Paulo, parabéns, e parabéns para vocês, que é aí que entra a curiosidade do final do vídeo, parabéns para vocês de não homenagearem esse crápula, porque não existe uma sequer citação ao nome de Getúlio Vargas nas homenagens públicas na cidade ou no estado de São Paulo. Não existe rua, não existe praça, não existe marco, não existe nada. O resto das outras cidades do Brasil que estão fazendo errado, que homenageiam esse ditador tão amado pela esquerda. O que eu tinha para esse vídeo era isso. Se gostou, deixa o seu like. Se gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal. Valeu!